Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula, nós faremos um resuminho sobre a segunda fase da Revolução Industrial. O que foi essa segunda fase? Então, para a gente falar da segunda, a gente só vai lembrar um pouquinho a primeira. O que foi a Revolução Industrial propriamente dita? Ela foi uma transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 e algum momento entre 1820 e 1840, ou seja, entre os séculos XVIII e séculos XIX. Essa transformação inclui a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção do ferro, maior eficiência da energia da água, o uso crescente da energia a vapor, o desenvolvimento de máquinas, ferramentas, substituição de madeiras e outros biocombustíveis pelo carvão. A revolução, inclusive, ela vai se iniciar lá na Inglaterra e em poucas décadas vai se espalhar por toda a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Ela vai ser um divisor de águas na história, e quase todos os aspectos da vida cotidiana, é lógico, vão ser modificados e influenciados por esse processo. A segunda fase da Revolução Industrial ela vai acontecer ao longo do século XIX, na Europa, e nos Estados Unidos e no Japão. E a gente vai ver um grande desenvolvimento do capitalismo associado a uma forte aceleração industrial. Essa fase da industrialização vai se caracterizar pela descoberta de outras tecnologias também aplicadas à indústria, nos transportes e nas comunicações. Por exemplo, a gente tem a descoberta em 1856 de um processo de fabricação do aço. Depois a gente vai ter a invenção do dínamo. Por último, a invenção e o aperfeiçoamento do motor de combustão interna. Vamos entender um pouquinho isso. O processo de fabricação do aço ele vai ser importante porque o aço é mais fácil de ser trabalhado e mais resistente do que o ferro. E ele se torna também mais barato. Por isso, ele passou a ser amplamente usado na indústria de armas, na construção civil e na fabricação de máquinas. A invenção do dínamo. O dínamo é o quê? É um gerador de eletricidade que vai permitir a transmissão de corrente elétrica a longas distâncias, a partir de usinas elétricas. A energia elétrica se utiliza da água, por isso é relativamente barata, permitiu seu uso em indústrias e residências. A invenção da lâmpada elétrica, por exemplo, que por Thomas Edison, bem conhecida, foi decisiva para o uso residencial da eletricidade. Antes disso, imagine como é que era. Depois nós temos o aperfeiçoamento do motor de combustão interna, que seria o quê? Eles vão permitir o aproveitamento do petróleo e seus derivados, por exemplo, a gasolina e o diesel, como fonte de energia. Nos transportes, a gente também vai ter um aumento progressivo das ferrovias e do uso da locomotiva e do barco a vapor no transporte de pessoas e mercadorias. Ao mesmo tempo, o aproveitamento do petróleo e dos seus derivados, da gasolina e do diesel, como fonte de energia, permitiu que Henry Ford e Carl Benz construíssem os primeiros automóveis. Nas comunicações, a gente vai ter a descoberta, por exemplo, do telégrafo, a gente vai ter a descoberta do telefone. O telégrafo foi inventado em 1836 e o telefone em 1876 por Giuseppe Melch, que na verdade foi quem inventou o telefone. A gente sabe que foi Alexander Graham Bell, por quê? Porque ele comprou a patente de Melch. Mas, na verdade, quem foi o verdadeiro inventor foi este último. Todo esse avanço tecnológico foi causa e efeito do desenvolvimento do capitalismo. Isso vai resultar na aplicação de capital em pesquisa científica e, ao mesmo tempo, vai provocar um enorme acúmulo de capitais em países da Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Com o avanço da industrialização, a concorrência entre as grandes empresas vai aumentar. Para vencer a concorrência, o grande capitalista ele fazia uma guerra de preços. Como é que ele fazia? Ele mantinha seus preços bem baixos por um certo tempo, até que seus concorrentes não aguentassem e falissem ou vendessem a empresa por um valor baixo. Assim, aos poucos, as empresas mais fortes foram engolindo as mais fracas, e com isso se formaram empresas gigantes ou associações de empresas, os trusts, os cartéis e as holdings. O que é o trust? É uma associação de várias empresas numa única, que passa a dominar todas as fases da produção, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto. A gente tem muito isso hoje. Aliás, todos os três a gente tem muito hoje. O cartel. Conjunto de empresas independentes que, para evitar os desgastes da concorrência, dividem o mercado entre si. Cada uma delas atua em uma determinada área geográfica.
A gente está vendo isso muito presente hoje em dia, por exemplo, com a alta dos combustíveis, né? Vários postos estão vendendo, revezando, né, na alta dos preços dos combustíveis, né? Então, você procura num posto um combustível, ele está mais barato nesse posto. No dia seguinte, nesse está mais caro, no outro está mais barato. Mas parece que há uma concordância entre eles para nenhum vender mais barato. Ou seja, se vende mais barato num dia, no outro ele já vende mais caro, e assim por diante. E só vai subindo aos poucos, né? Hoje o combustível está quase R$ 5, né? Holding. Empresa nascida da associação de diversas empresas e que possui a maioria das ações de suas associadas. Então, frequentemente, as empresas elas pediam empréstimos aos bancos ou se associavam a eles a fim de aumentar seus negócios ou suportar a concorrência. Outras vezes, os bancos e as indústrias se uniam formando uma só empresa. Então, aí a gente vai começar uma nova forma econômica, né? O imperialismo. E exatamente esse imperialismo vai ser o assunto da nossa próxima aula. E foi uma consequência dessa segunda fase da Revolução Industrial. Então, espero que tenha sido claro nesse resuminho sobre a segunda Revolução Industrial. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão para a próxima aula, deixe nos comentários aí que vai ser um prazer ajudá-los.